Bom dia, amigos. Bom dia, você que nos assiste. Deus tem falado há 2000 anos, convidado todas as manhãs. Obrigado, pastor. Convidado todas as manhãs, feito um convite a você todas as manhãs com a seguinte frase: ouça-me. Ouça-me tem sido a frase que Deus, o convite que Deus faz todos os dias pela manhã há 2000 anos. Jesus, quando pregava, dizia: aquele que tem ouvidos, ouça-me. Ouça. Você que nos assiste, você que está aqui, escute até o final essa ministração. Nós temos visto muitas pregações nesse tempo, procurando animar as pessoas, procurando trazer de alguma forma esperança. E o que temos visto, na verdade, são muitos falsos profetas dizendo paz, paz, quando não há paz, como Jesus disse. Dizendo que tudo vai bem, enquanto na verdade nada vai bem. Assista até o final, preste atenção até o final. Porque em tempos assim, em que nós estamos sendo tão confrontados em todos os sentidos, o que nós precisamos não são de analgésicos, queridos, diante de um câncer. Nós precisamos de algo eficaz, de algo que produz mudança de vida, de um remédio amargo que se chama arrependimento. Tempos difíceis devem nos levar a uma reflexão e ao arrependimento, e não ao evangelho água com açúcar, como muitas vezes temos visto. Portanto, não desista, preste atenção, escute até o final e depois decida por você mesmo a leitura da atual situação, a leitura de como anda a humanidade. Quero convidá-los aí a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 36 em diante. Diz assim o texto bíblico: um fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás aos pés, chorava e com as lágrimas começou a molhar-lhe os pés e a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e ungi-los com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir: se esse homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fale, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele ao qual mais foi perdoado. Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por esta razão eu te digo, os seus numerosos pecados foram perdoados, porque ela demonstrou muito amor.
Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Em seguida ele disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Logo os convidados começaram a refletir: quem é esse que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Senhor, essa é a sua palavra, nós te agradecemos por ela. Nos ajuda, Senhor, a conduzi-la, Senhor, aonde o Senhor deseja, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa encontrar cada coração com a porta aberta à sua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos na autoridade do teu nome. Quero começar aqui com uma frase, amigos, de um pregador do século XIX, J.C. Ryle, muito emblemática. Ele diz o seguinte em um dos seus sermões: na cruz, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Essa frase não serve para aterrorizar você que nasceu de novo. Ela não serve para colocar dúvida na sua segurança sobre a sua salvação em particular. Você que nasceu de novo, você que tem sido transformado, que se arrependeu, Jesus disse abertamente que aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Aquele que o Pai me der virá a mim, e de forma alguma eu o lançarei fora. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo já pagou a conta do pecado no seu lugar. Então você que crê verdadeiramente, que foi regenerado, que foi salvo, você já usufrui da tua vida eterna. Seu julgamento foi antecipado, você foi absolvido. Portanto, não há dúvidas. Se você está aqui ou me assiste e ainda tem alguma dúvida sobre isso, e Deus já fez uma obra em seu coração, já nasceu de novo, não quer dizer que você não seja salvo se você tem dúvida, mas você está no caminho errado da compreensão, da profundidade da obra da cruz, da eficiência da obra da cruz, da suficiência de Cristo. Portanto, você não precisa passar a sua vida inteira atemorizado. Você não precisa passar a vida inteira pensando: será que quando eu chegar lá, talvez então Deus queira me salvar? Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Essa é a promessa. Então essa frase não serve para aterrorizar. Ela serve para alertar aqueles que pensam, que se iludem, estarem dentro. Os moralistas religiosos, os fariseus do nosso tempo, os sinédrios atuais. Para os intelectuais que pensam estar no mesmo patamar de Deus, ter a mesma inteligência de Deus, até estar acima de Deus. Ou mesmo para aquele pecador, para os ladrões que pensam não precisar realmente de Deus. Aqueles que, por viverem uma vida correta diante dos homens, pagarem seus impostos. Aqueles que pensam que, por cuidarem bem da família, que isso os conduzirá automaticamente aos céus. É para esses essa advertência, para que se voltem. A mensagem central do Evangelho, que é o que lemos nesse texto, o gracioso perdão de Deus, sempre foi impopular por toda a história. Desde os tempos bíblicos nós notamos essa impopularidade, em especial em relação aos religiosos e aos intelectuais. Você percebe Jesus contendendo com os fariseus, os religiosos da época, duramente, por todo o seu ministério. E você percebe o apóstolo Paulo contendendo muito duramente com os intelectuais da época. Na época, os filósofos epicureus e estoicos. Está lá em Atos dos Apóstolos. Paulo debatendo com eles. Então a mensagem central do Evangelho, que é o perdão de Deus, ela sempre foi impopular.
E o ponto de tensão é o seguinte: todos querem um relacionamento com Deus. Os filósofos da época de Paulo queriam, os atuais talvez queiram, os religiosos querem, os perdidos querem também. Vivem dizendo: Deus é pai, não é padrasto. Deus cuida de mim. Quem é você para dizer que você tem relacionamento com Deus e eu não? Você diz: Deus abençoe ao incrédulo, e ele fala: Deus te abençoe também, porque ele quer dizer o seguinte: eu também faço parte. Mas não quer mudar de vida. Quer um Salvador e não quer um Senhor. Esse é o ponto de tensão, porque quando você afirma que o centro do Evangelho é o gracioso perdão de Deus, dado de graça, se tem um perdão é porque existe uma dívida. Se existe uma dívida, existe um credor dessa dívida. Alguém que pode cobrar essa dívida. Se existe um credor, existe obrigatoriamente um devedor dessa dívida. E se existe um devedor e uma dívida em si, há uma forma como ela deve ser paga. Não pode ser paga de qualquer jeito. Ela tem que ser paga nos exatos termos que o credor determinar, que ele entender correto. Portanto, a mensagem, a conversa sobre Deus descamba nesse ponto, quando entra o pecado, a dívida, o inferno, que poucos pregadores se aventuram em falar hoje em dia, sobre a existência de um inferno, um local de condenação para aqueles que escolheram não relacionar-se com Deus. Deus, sendo amor, precisa criar o inferno, porque é o lugar destinado àqueles que não desejam estar na presença dele. Ou Deus poderia obrigar alguém a estar na presença dele, sendo o Deus que é. Portanto, a mensagem é impopular nesse sentido, porque ela coloca todos nós diante de uma dívida impagável. O intelectual e o religioso não gostam disso. Não gostam de estar na posição em que nada possamos fazer, a não ser receber o perdão imerecido de Deus por meio da fé, não por causa da fé, por meio da fé. A tua fé não é a causa da salvação. A causa da tua salvação é o Salvador ter ido à cruz. A fé é o meio pelo qual você se apropria dessa salvação. A fé é como se fosse um mendigo de joelhos, de mãos estendidas, pedindo esmolas. A fé é como se fosse um condenado algemado diante do seu juiz pedindo misericórdia, e esse juiz te livrando das algemas. A fé não é a causa. Tua fé te salvou, é a tua fé depositada em mim, na minha obra te salvou. A mulher estava de joelhos. Ela não estava soltando, pregando e promovendo explosões no púlpito, como nossos modernos apóstolos fazem. Ela estava de joelhos, limpando os pés de Jesus com o próprio cabelo. Assim ela nasceu de novo. Assim ela se arrependeu. E os intelectuais e religiosos não gostam, porque essa dívida não é a posição que gostariam de ter diante de Deus. Muitos não assumem isso, mas no fundo do coração é exatamente isso que se passa, essa a barreira. Os religiosos querem que a dívida não exista. Ou melhor, querem poder pagá-la com as próprias forças. Os intelectuais procuram dizer que a dívida não existe, que toda essa questão de céu e inferno, de arrependimento, isso é questão de um povo antigo, primitivo, que não conhecia metade do que conhecemos hoje. O religioso procura sempre, a cada momento, pagar essa dívida por meio dos seus próprios esforços. Então ele jejua, ele ora,
ele faz caridade, não porque foi salvo, mas para ser salvo, como se ele pudesse conquistar a própria salvação. Nessa busca então por igualdade, por negar a dívida, por pagar a dívida com as próprias mãos, muitos caem na ilusão de que o amor de Deus exclui a sua justiça. Caem na ilusão de que o céu acaba com o inferno e que a bondade de Deus anula o seu juízo. Caem na ilusão de que os 2 ladrões foram salvos na cruz, apenas um foi. Somente o que reconheceu a sua dívida diante de Deus alcançou a misericórdia. O outro não. Então essa negação da dívida que temos diante de Deus, que a humanidade tem diante de Deus, conduzirá muitos, infelizmente, pelo caminho largo, pela porta larga. Poucos encontrarão a porta estreita. Poucos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas graças a Deus que essa porta é estreita, mas não fechada. Graças a Deus há esperança ainda aos devedores, porque está tudo pago na cruz, à vista, para que ninguém precise vender a sua alma a prazo, como muitos fazem por toda a sua vida. Está pago, está consumado. A porta é estreita, mas não é fechada. E eu quero falar aqui agora, especificamente, a essas 2 classes de pessoas que são os religiosos de hoje, os fariseus de hoje e os intelectuais de hoje. Precisam compreender como se deu esse processo de endurecimento na história. Veja que desde o surgimento do cristianismo, na Idade Antiga ainda da história, e passando por toda a Idade Média, o cristianismo teve o poder de colocar todo o conhecimento científico da época debaixo do seu dogma. Não estou dizendo que isso é certo, não estou dizendo que a igreja agiu corretamente em todos os momentos, muito pelo contrário. Mas tudo estava subordinado debaixo de um princípio, que é a existência de Deus. A partir do momento em que vem o renascentismo, desdobramentos aí racionalistas, que muda o eixo de Deus para o homem, terminando esse processo lá no iluminismo do século 17, 18. A partir desse momento, então, o cristianismo começa a ser acomodado debaixo da ciência. Há um processo inverso e ele vai se agravando, esse processo. Você tem após isso existencialismo, positivismo, estruturalismo, materialismo histórico, inúmeras correntes filosóficas, escolas, teorias sociais que tentaram subordinar o cristianismo debaixo delas. Vou dar exemplo. A teologia liberal surgida com o iluminismo procura negar os milagres, procura negar as questões que nós não explicamos cientificamente, porque surgiu uma sociedade científica que precisava explicar como o Mar Vermelho se abriu. Então, qual a resposta que eles acharam? Ah, não, isso aí na verdade é uma história que traz uma mensagem, não é que de fato aconteceu. Então acomoda-se o cristianismo, a palavra debaixo da ciência. Ou seja, a medida de Deus é a medida da racionalidade humana, o que se consegue comprovar. Se eu não consigo comprovar como o Mar Vermelho se abriu, então na verdade é uma história. Teologia liberal nega a divindade de Deus, a existência dos milagres, nega completamente a existência de uma dívida, no final das contas. Porque inferno também é uma figura, céu também é uma figura. Apenas uma figura. Você tem a teologia da libertação, na década de 80, 70, em que tentou adaptar o cristianismo às teorias sociais,
marxistas, de que todos são iguais e tudo mais. Você tem a teologia da prosperidade, que tentou adaptar o cristianismo às questões econômicas, à prosperidade econômica, como se o evangelho servisse para tornar alguém rico nesse mundo. E você tem hoje uma evolução, que é a teologia do coach, que muitos, infelizmente, estão se alimentando disso. O evangelho é água com açúcar. Não se fala sobre o pecado, não se fala sobre arrependimento. Fala que tudo vai dar certo, que há paz, e paz quando não há paz, que apenas te motiva, mexe com as suas emoções, mas na verdade não traz a verdadeiro evangelho. A teologia do coach, ela evoluiu da teologia da prosperidade, porque agora não basta ter uma vida próspera, você tem que ter uma vida boa, uma vida que todos invejem ao ver o seu Facebook. Essa é a evolução da teologia do coach. Além de uma vida próspera, você tem que ter, Deus tem que te dar, Deus é seu devedor e Ele tem que te dar uma vida boa, que você se sinta bem, que você tenha bem-estar, pleno bem-estar. Então, após o iluminismo do século XVIII, o caráter judicial da justificação e da mensagem da cruz foram sendo completamente esvaziados. Surge esse tipo de evangelho que não se fala da cruz. Apresenta-se um Deus a serviço da humanidade, devedor dessa humanidade, réu dessa humanidade. Nesse evangelho que é pregado, na maioria dos pregadores que estão nas redes sociais, na maioria desses pregadores famosos, que tem milhões de seguidores, o homem nada deve a Deus. É Deus quem deve ao homem. Colocam Deus nos bancos dos réus. Colocam o homem como o credor de Deus. Como se Deus devesse uma vida de pleno bem-estar a nós. Ele entrega, irmãos. Todos nós sabemos disso. Hoje nós temos vida depois que nascemos de novo. Somos felizes em Cristo. Mas não é isso que se prega dessa forma. O que se prega é um Deus a serviço da humanidade. Cristianismo, todavia, não é escola filosófica, não é teoria social, não é pensamento humano. É mensagem de salvação que não aceita adaptações. O problema é que a mensagem de salvação é apenas para o que crê, para o que se arrepende. Ele não muda conforme as teorias das épocas da história. Para o que não crê, continua sendo uma sentença de morte. Para o que ouve o evangelho, a quem é oferecido o perdão de Deus e não se arrepende, é sentença de morte. E isso é um escândalo. Falar isso hoje em dia, por incrível que pareça, pregar sobre isso choca as pessoas. Porque a mensagem do evangelho passou a não ser pregada. Falamos de dinheiro, falamos de família, falamos de uma série de coisas, de curas, mas o perdão de Deus oferecido à humanidade fica de lado. E essa mensagem sempre foi um escândalo. Para os judeus da época de Jesus era um escândalo porque eles eram o povo escolhido. Se eram um povo escolhido e cumpriam tudo o que tinham que cumprir na lei, qual seria a dívida que teriam para com Deus? Nenhuma. Essa teologia é confirmada quando Jesus contende lá no Evangelho de João com os fariseus e eles invocam Abraão para falar que nunca foram escravos. Deus disse: se vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres. E eles dizem: mas nós nunca fomos escravos, porque precisaríamos de libertação? Nosso pai é Abraão. Religião, amados. Invocaram uma religião para dizer que não precisavam do perdão de Deus. Os intelectuais, como já disse, continuam achando que o cristianismo, ainda hoje,
é um sistema primitivo, coisa de gente ignorante, que não estuda. Não é verdade isso. Eles colocam o cristianismo como se fosse um mito, ao passo que o cristianismo contém fatos históricos. Um importante historiador, Mark Bloch, chegou a dizer o seguinte, que o cristianismo é uma religião de historiadores, porque investigam fatos históricos. O problema dos intelectuais é que eles colocam o cristianismo no mesmo pacote que as mitologias. Mitologia grega, judaica, mitologia antiga, religiões de mistério, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Porque a ressurreição de Cristo, ela é um fato histórico, comprovado por evidências internas da Bíblia e externas. Internas, nós temos diversas testemunhas. Jesus apareceu aos 12, depois apareceu a outro tanto, deu mais de 500 pessoas, está lá em Atos. O crítico liberal vai me dizer, não, mas isso aí foram relatos de pessoas interessadas em provar que a Bíblia era verdadeira, porque era a fé delas, elas queriam enxergar isso. Ok, mas e os apóstolos? Que temos literatura extra-bíblica dizendo que foram perseguidos por 40 anos por afirmarem que Jesus ressuscitou. E após 40 anos de perseguição, apanhando, sendo perseguidos, presos, excomungados, escorraçados, eles foram martirizados no fim da vida, a maioria deles. Não é a Bíblia que afirma isso, são fontes extra-bíblicas, historiadores extra-bíblicos da época, que não eram cristãos, historiadores romanos, historiadores judeus, dizendo que morreram martirizados nas mãos do Império Romano. Então eles seriam os inventores da própria mentira que os matou. Eles eram os apóstolos de Deus, levantados por Deus como espetáculo para o mundo, para que a mensagem tivesse crédito. Eles não ganharam nada nesse mundo por afirmarem que Jesus ressuscitou. Ao contrário, eles foram mortos e perseguidos por essa afirmação. Ou seja, qualquer historiador que faça uma interpretação digna vai chegar na conclusão que esse relato é verdadeiro, porque não tiveram vantagem alguma. Que vantagem teriam em inventar essa mentira se sofreram dessa forma? Nós temos um caso interessante, o Chuck Colson, envolvido com o ministro do presidente Nixon nos Estados Unidos na década de 60, se não me engano, 60, 70. Tivemos lá o famoso caso jurídico Watergate, em que que culminou na renúncia do presidente, um escândalo. E ele disse o seguinte, ele deu um depoimento dizendo o seguinte: por que eu creio que o evangelho é verdadeiro, que a ressurreição é um fato? Porque no caso que eu estive envolvido, em Watergate, nos Estados Unidos, tivemos 12 dos maiores homens do mundo, mais poderosos do mundo envolvidos. E nós não conseguimos manter uma mentira sequer por uma semana, diante das ameaças de prisão. E nós éramos os mais poderosos do mundo. Você quer me dizer que 12 homens, pescadores simples, sem poder político em Roma, afirmam por 40 anos uma mesma história e morrem por isso, não é verdade? Então ele conclui: para mim, a ressurreição é um fato inegável. Portanto, engana-se o intelectual que pensa, o acadêmico que pensa que o cristianismo é igual às mitologias que se lê por aí. Fantásticas, histórias fantásticas, sem pé nem cabeça. Nós cremos em um fato histórico, em algo palpável, não em uma loucura. Da mesma forma, nós nos arrependemos não por algo que nós não conseguimos enxergar. Nós nos arrependemos por algo muito concreto, que é a maldade que está no nosso coração, que passamos a enxergar quando o Espírito Santo decide nos iluminar, decide nos trazer a verdade por meio da sua palavra.
Nós olhamos para o nosso coração e não vemos bondade quando Deus ilumina. Nós vemos algo concreto, algo ruim, algo necessário de se arrepender. Nós não temos um discurso vazio de arrependimento, um discurso político de que nós precisamos ser bonzinhos, melhores. Não, nós sabemos que habita em nós um mal que nós não poderíamos arrancar por nós mesmos. Apenas Deus poderia fazê-lo. Portanto, o problema do intelectual é que ele não quer se colocar abaixo de Deus, de joelhos diante de Deus. Ele não quer enxugar os pés de Jesus. Ele pensa que com a sua mente ele pode chegar a Deus. O religioso já pensa que ele pode pagar a dívida por ele mesmo. Por isso a mensagem da cruz é um escândalo. Em resumo, o intelectual procura negar a dívida e o religioso procura pagá-la pelos seus próprios esforços. Mas o único caminho possível, o único caminho que Deus deixou para nós, é aquele que se reconhece que nada podemos fazer. É aquele que se reconhece em que Jesus rasgou a nossa cédula de dívida, a cravou na cruz. Aquele que reconhece, como Paulo afirmou, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, mas dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ao que não trabalha, mas recebe a obra de Cristo na cruz, a obra de expiação na cruz. Esse texto que nós lemos, exclusivo de Lucas, que é um médico com um olhar mais detalhista para as situações, um olhar nato para isso, ele percebe então, ele relata entendeu ser importante relatar essa história dessa pecadora que entra em um jantar de uma autoridade local. É importante compreendermos aqui para um completo entendimento do texto, que não era incomum as pessoas entrarem em jantares como esse nessa época. Não é com isso que Simão se surpreende. Não é com esse fato. Era comum que as pessoas pudessem entrar e olhar os jantares da época. Era como se fosse algo aberto ao público, um restaurante, vamos dizer assim. Então isso era normal. O que surpreendeu, na verdade, Simão foi outra situação, foi a sua religião, não a cultura da época. O texto diz que essa pecadora, muito provavelmente sinônimo de prostituta, né, para ser designada dessa forma, ficou sabendo que Jesus estava ali, ou seja, alguém pregou para essa mulher, alguém falou que Jesus estaria ali, falou quem ele era, né, para essa mulher, e ela, antes desse encontro, né, e ela vai até Jesus nesse encontro. Entra essa pecadora totalmente descontrolada, com os nervos à flor da pele, constrangendo os demais convidados com a sua postura. Por quê? Porque ela chega atrás de Jesus na mesa que ele estava reclinado e ela começa a chorar nos pés de Jesus, a tocá-lo. Não contente, ela molhando os pés de Jesus, essa mulher, ela começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Vocês imaginem o tanto que essa mulher estava chorando. De uma forma copiosa, de uma forma escandalosa. Essa mulher estava chorando. Provavelmente confessando pecados que havia praticado. Muito provavelmente as pessoas ficaram em silêncio para ver a cena. E ela, aos pés de Jesus. E não contente, essa moça tira um frasco de perfume do bolso e quebra esse frasco no meio da festa. Quando quebra um copo em algum lugar, todo mundo para, não é verdade?
Fica um silêncio. Essa mulher, ela quebra o frasco e derrama o perfume em Jesus. Perfume caro. Beija os pés de Jesus de forma desesperada, provavelmente pedindo perdão. Todos ficam atônitos com isso. Mas Simão olha para essa mulher e o problema dele, como eu disse, não foi cultural, foi religioso. E ele, como um bom religioso, pensa ser melhor que a prostituta. Não é difícil imaginar o que se passou na cabeça do nosso fariseu perdoado, Simão. Sendo fariseu, ele era de uma linhagem santa dentro dos santos. O fariseu era os separados dos separados. Se o judeu entendia que ele já era salvo só pelo seu nascimento e por pertencer ao povo judeu e cumprir a lei exteriormente, o fariseu então pensava ser o conselheiro de Deus, porque ele era o santo, o cercado dentro do cercado, o escolhido dos escolhidos. Porque eles eram, fariseu significa justamente isso, zelo pela lei, completamente zelosos da lei, observadores da lei de Moisés. E os fariseus foram acrescentando muitas coisas à lei, porque você não vê nada na lei que uma mulher não pudesse conversar com um homem. Quando Jesus está no poço lá com a samaritana e os discípulos se surpreendem, ficam surpresos, é porque na verdade essa lei foi sendo acrescentada pelos fariseus à Bíblia. Toda vez que você acrescenta alguma coisa na Bíblia, alguma regra humana, não dá certo. É o que eles fizeram. Então, olha, provavelmente havia um costume acrescentado à lei de que não se podia ter contato com mulheres, ainda mais nessa situação em que ela beijava os pés, um sinal de intimidade com Jesus. Tocava Jesus. Por isso Simão, que era um fariseu, logo ele cria que a salvação dele estava ligada ao nascimento biológico e ao cumprimento da lei. Ao ver uma quebra de protocolo dessa, ele olha para Jesus e fala: rapaz, estão falando que esse cara é o Messias. Para mim não pode ser nem profeta. Porque o texto diz, se esse homem fosse profeta, ele já descarta que era o Messias. Se ele fosse profeta, um simples profeta, ele saberia quem o está tocando. Porque no entendimento dele, o toque dessa mulher tornaria impuro, cerimonialmente. Não pela lei, isso não está em Levítico. Eles acrescentaram essa interpretação à lei. E então Simão, representando todos os fariseus de todas as épocas, inclusive os atuais, representando os sinédrios atuais, da atualidade, ele condena tanto a prostituta quanto o próprio Cristo. Ele exclui a prostituta da aliança pecadora, totalmente do perdão de Deus, e exclui Jesus do trono. Porque o Deus que ele imaginava existir não poderia permitir que pecadores se aproximassem dessa forma. Afinal de contas, ele era santo. Note que a religião sempre vai pregar que se chega a Deus pelos seus próprios esforços. Então, na visão dele, primeiro a mulher tinha que se endireitar, abandonar essa vida, ser uma pessoa honesta, cumprir os seus deveres diante de Deus para depois chegar-se a Deus. O cristianismo Jesus vai totalmente na contramão desse raciocínio. Ele primeiro a perdoa, depois ele diz para não pecar mais. Primeiro ele oferece a justificação dos seus pecados, o perdão, para que depois a pessoa tenha condições de santificar-se. Movimento inverso. E Jesus percebe o pensamento de Simão e propõe um desafio. E Simão responde: fale, mestre. Jesus aqui lê o pensamento de Simão, né? Porque a palavra diz que ele refletiu, ele não externou esse pensamento de forma audível. Ele pensou sobre isso, falou: esse cara não pode ser profeta. E Jesus percebe isso, sendo Deus, percebe isso. E diz a ele: vou te contar uma história, o Simão. Simão deve ter pensado: bom, agora ele vai consertar o que ele fez, né?
deixou a pecadora chegar aos pés dele, agora ele vai consertar. Mas ele conta uma história para Simão. Ele diz, olha, haviam 2 devedores. Um pensava que devia pouco e o outro sabia que devia muito. Quem ama mais? E Simão responde bem, não se dando conta de que ele era o pecador que tinha menos consciência. Simão não percebeu que ele devia uma dívida impagável tanto quanto a prostituta. E não somente Simão, mas todos ali ficam atônitos no final, porque quando Jesus diz, teus pecados estão perdoados, todos perguntam, começa um cochicho geral na festa. Quem é esse que perdoa pecados? Ora, quem é esse? Esse é o credor. É o dono da dívida, que a festa inteira não estava reconhecendo e que a prostituta compreendeu. A pecadora compreendeu que devia. E o resto do sinédrio, sinédrio eu estou dizendo de forma livre, tá, irmãos? É uma alusão a essa questão da religião dominante. Aos religiosos da festa, ninguém percebeu que devia. Que o credor estava ali. Por isso, nenhum da festa se ajoelhou e beijou os pés de Jesus, somente ela. Aquele que pouco tem consciência do seu pecado ama pouco a Deus. Aquele que tem muita consciência ama muito a Deus. Não é à toa que Paulo começa a carta de Paulo aos Romanos, acusando toda a humanidade, dizendo, vocês são devedores, não há um justo sequer. Para depois apenas falar da justificação e da santificação. Porque só se dá valor ao grande perdão de Deus se você conhecer o tamanho do seu grande pecado. Só ama muito a Deus quem conhece o tamanho da salvação que recebeu. Caso contrário, fica atrás de Deus para receber cura, prosperidade, para receber massagem no ego. Mas aquele que tem consciência do credor, que sabe que o Messias veio, ama a Deus porque sabe que foi perdoado. Portanto, nessa situação em que Jesus perdoa pecados, a plateia sempre se racha em 3 aí. Os religiosos dizendo que a moça tinha que se endireitar para depois ter relacionamento com Deus. O filósofo moderno, se visse essa cena, o pensador moderno diria, na minha opinião, o céu e o inferno são invenções humanas, essa moça tem o direito de continuar a viver da forma como bem entende. Ninguém pode assediá-la. Ninguém pode dizer que ela tem que mudar de vida. Para o pensamento moderno, você não pode dizer para ninguém que tem que mudar de vida, você tem que aceitar, aprovar e fazer campanha a favor. Para tudo. Mas o verdadeiro cristão de qualquer época olha para si mesmo, cai aos pés de Jesus e reconhece que é um miserável. E que precisa do perdão de Deus. Portanto, a mensagem central do Evangelho é impopular por conta disso. Porque o perdão de Deus incomoda, porque o perdão pressupõe uma dívida. A existência de uma dívida. Portanto, Jesus, melhor dizendo, a pecadora adentra ao recinto, quebrando todas as regras. E Jesus responde a ela, quebrando todos os protocolos religiosos e anunciando o cristianismo que começava a raiar. A misericórdia começa então a triunfar sobre o juízo. Jesus se mostra como o nosso credor, que veio com o perdão em mãos a toda a humanidade. Ele é o credor que nos rasgou a dívida, a cédula que nos era contrária e cravou na cruz do Calvário. Portanto, quero finalizar com vocês em 3 rápidas aplicações. Primeira delas: não julgue o credor. Não queira transformar Deus em seu devedor. Deixe Deus ser Deus. Quando Simão aponta para Jesus e diz, se ele fosse profeta não faria isso, ele está julgando o próprio Deus. Ele tenta colocar Jesus dentro da antiga estrutura judaica, da religião. Procura ensinar o credor a lidar com seus devedores. Jesus trouxe Simão para a nova aliança. Simão tentava puxar Jesus para a antiga.
Simão não entendeu o que Jesus estava fazendo com aquela pecadora. E nós, às vezes, na igreja, não entendemos o que Deus está fazendo com o nosso irmão. Não entendemos como Deus está trabalhando com o nosso irmão. E nós tomamos a mesma postura que o nosso Simão perdoado. Como pode Deus abençoar esse cara? Como pode Deus fazer isso? Como pode o pastor fazer isso? Permitir que essa pessoa se aproxime? Será que ele não está vendo que deve um monte na praça e não paga ninguém? Como que pode o pastor comer com essa pessoa? Como que pode Deus permitir isso? Simão, olhando e não entendendo o que está acontecendo. Deus salva quem Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer, da forma como Ele quer, e não deve explicações alguma a nós. Muitas vezes, embora, às vezes Ele nos dê algumas. Mas não deve. Portanto, quando você não entender o que Deus está fazendo na sua própria vida, ou na vida da igreja, não cometa o mesmo erro de Simão. Isso vale para tudo na nossa vida. Tim Keller disse o seguinte: quando nós oramos a Deus, Deus nos dá o que pediríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Quando oramos a Deus, Deus nos dá o que pediríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Porque nós pedimos muito mal muitas vezes. Então deixe Deus ser Deus tanto na sua vida, esse deixe entre aspas, né? Deus é Deus independentemente de você deixar ou não. Deixe Deus ser Deus na sua vida e na vida da igreja. Não seja como Simão. Segundo ponto, não julgue a prostituta e também não julgue Simão. Julgue a si mesmo. Tire a trave do seu próprio olho. Simão estava em um sono profundo. E segundo Lewis, só se compreende o sono quando você está acordado, não quando você está dormindo. E não é fácil acordar do sono da religião e passar para a graça. Não é fácil. Não julgue Simão também. Quando você olha para o texto e simpatiza com a prostituta e despreza Simão, você está cometendo o mesmo erro infantil que Simão. Porque, na verdade, o cristianismo aponta que a prostituta está mais perto da salvação do que o fariseu, do que o moralista religioso. Mas a palavra não aprova o comportamento de nenhum dos dois. Jesus, quando recebe essa mulher, ele diz o seguinte: teus pecados estão perdoados. Ou seja, ele não alisou para ela. Ele reconheceu que existia uma dívida que estava perdoando. Conduziu ela ao arrependimento. Ele não chegou para ela: não, filha, tudo bem, né? Sua vida foi difícil, pode continuar onde você está. Jesus não fez isso. Ele perdoou essa mulher e a despediu para que ela seguisse em paz. Diferente. Então, quando olhamos com profundidade para o texto, nós vemos que a Bíblia não aprova nenhuma das condutas. O que a Bíblia está fazendo é desmistificando uma teologia equivocada do fariseu, mas não está aprovando a conduta da prostituta, como prostituta. Prostituta, leia-se pecadores, querido. Qualquer pecado. Não está aprovando. Então, não julgue Simão por isso. Nem julgue o pecador. Julgue apenas a si mesmo. Quanto mais nós somos santificados, mais nós percebemos quanto nos falta. Quanto mais parecidos com Jesus, mais longe nós veremos que estamos. Por isso, a misericórdia deve vir sobre quando olhamos para essas situações. Portanto, esteja onde você estiver, saiba de uma coisa: mesmo nos piores momentos em que você se sentir como a prostituta, saiba que foi totalmente perdoado, como ela foi. E nos seus melhores momentos de Simão, quando você se sentir muito confiante diante de Deus, saiba que você continua dependendo da graça em todos os momentos da mesma forma. Quando você vir alguém caído na estrada, não passe o vinagre primeiro. Faça como o bom samaritano. O relato do bom samaritano diz que, ao ver aquele judeu caído na estrada, ele primeiro passa o azeite. Isso é ilógico, passar o azeite primeiro. É como você passar um analgésico antes de limpar a ferida. Primeiro, o lógico seria passar o vinagre para você desinfetar as feridas. Mas o texto diz que ele passa o azeite primeiro. Porque o texto quer dizer que primeiro aliviamos a dor das pessoas.
Primeiro oferecemos o perdão que Deus dá, para que depois nós possamos limpá-las. Quando ver alguém caído, lembre-se disso. Primeiro o alívio, depois a santificação, depois o tratamento. E por fim, para terminar, julgue como julga o credor. Aprenda a exercer misericórdia. Você precisa discernir a matéria-prima das escolhas propriamente ditas. Vou explicar. Quando uma pessoa toma uma decisão moral, duas coisas estão envolvidas. A primeira é a escolha em si. A decisão que a pessoa tomou. A prostituta, no caso, decidiu ser prostituta. Essa é a decisão. A outra coisa é o que levou essa mulher a ser uma prostituta. Toda a história de vida dela, a genética, toda a influência, as experiências que ela teve, os traumas sofridos, tudo isso a conduziu àquele momento. Momento histórico, local que ela estava inserida, tudo isso conduziu. São duas coisas diferentes. O que os religiosos não compreendem, como Simão não compreendeu, quando julgam, quando apedrejam, é que apenas a escolha em si é que é matéria, é que precisa de arrependimento. A matéria-prima, o que levou a pessoa a decidir, não precisa de arrependimento, nem de julgamento. Ela precisa de cura. Momentos diferentes. Eles querem, na verdade, julgar o que precisa de cura. É impossível. A pessoa tem uma história, tem uma carga que levou ela a tomar aquela decisão. É por essa miopia religiosa que nós presenciamos tantas condenações públicas, dentro e fora das igrejas. Tantos linchamentos espirituais ao longo da história, porque as pessoas não compreendem. Junto com a escolha feita da pessoa, se condena a matéria-prima também. Se condena a essência da pessoa. Joga-se fora tanto a água suja quanto o bebê junto. A hora que você lava, dá banho no bebê. E ninguém faz isso, não é verdade? Você limpa o bebê e não joga ele junto com a água. Essa falta de visão é que leva aos julgamentos públicos farisaicos, ainda hoje. É pela visão profunda que Jesus teve que ele interrompe esse tipo de lixamento espiritual. Por isso que ele pôde dizer à mulher adúltera, a essa prostituta, aos ladrões: vai, não peques mais, hoje mesmo estará comigo no meu reino. Porque Jesus entendia a diferença da decisão em si para a matéria que o levou. Então nós não podemos misturar as coisas. Eu não estou dizendo que a pessoa não é responsável pelas suas atitudes. Eu estou dizendo que o mal habita em nós e nós temos que ter misericórdia das pessoas. Você está na sua célula, você precisa trabalhar a matéria-prima das pessoas para que ela tome melhores decisões. Você precisa curar essas pessoas nas suas emoções para que depois elas consigam decidir melhor. Isso é ter misericórdia. Não adianta você apontar para o drogado e falar: não use drogas, sem trabalhar com ele. Talvez seja muito fácil para boa parte de nós não se prostituir ou não se drogar. Mas isso é porque a sua matéria-prima não é defeituosa nesses pontos, ela é em outros. Então é muito fácil para nós condenarmos os pontos que nós não falhamos. Precisamos atentar para isso, se queremos ser uma igreja forte. Não adianta apontar o pecado sem estender a mão. Matéria-prima, o que levou a pessoa a decidir não é causa para arrependimento, é causa para cura. Tenha misericórdia das decisões ruins que as pessoas tomam. Tenham misericórdia nesse sentido. Deus julgará cada um de acordo com o gigante que enfrenta. Nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos entender isso. Talvez seja isso o que Jesus tinha em mente quando ele disse o seguinte: não julgue para você não ser julgado. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Quando você julga alguém, você julga essa pessoa com base na sua própria medida ou com base na matéria-prima dela, nas dificuldades dela? Com a mesma medida que você medir, você será medido. Não julgue para não ser julgado. Isso é um erro religioso. Simão
decreta a condenação eterna dessa pecadora. Vá e não toque em mim. Jesus decreta a absolvição eterna dessa pecadora. Ele diz: vá em paz, a tua fé em mim te salvou. Esteja comigo todos os dias da sua vida. Porque a partir desse momento uma obra certamente foi feita na vida dessa pecadora. Amém?